Glória a Deus. Amém? Convido a igreja para ficar de pé nesse momento, para a gente receber a palavra para o leitor dessa noite, pastor Edilson, lá de Minas Gerais, está trazendo a palavra para nós nesta noite, amém? Glória a Deus. Vamos receber o homem de Deus com as palmas, amém? Glória a Deus, glorifique ao Senhor. Glória a Deus, aleluia! É bom, querido, estarmos aqui louvando o Senhor Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Deus e a vida eterna, e estar aqui participando com os irmãos, conforme está em Romanos 1:8, né? Versículo 1, 8 ao 10, a bênção ela é mútua, a gente é abençoado e também traz a bênção. Então, assim, estamos saindo daqui, vamos sair daqui abençoados e também estamos trazendo bênçãos para cada um de vocês. Os irmãos podem se assentar, daqui a pouco eu faço a leitura da palavra, mas, queridos, hoje é a confraternização de jovens, eu quero ser bem objetivo na palavra, aqui no tempo, porque eu quero te trazer uma palavra, você veio aqui para ouvir a palavra e ser edificado pela palavra. E nós entendemos que a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, versículo 16, ela é bem conhecido, que fala assim, para nós não amarmos no mundo, jovens, para nós não amarmos no mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E esse mundo passa. Você pode observar que tudo é passageiro, como foi lido aqui 46, é como a erva, com toda aquela beleza, aquele contraste das cores, o mundo passa, com a sua concupiscência, mas, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece. E quando nós vemos ali no capítulo 3 de Gênesis, quando a serpente, ela começa a persuadir a Eva, dizendo, é assim que Deus disse? Você pode observar que Eva, quando olhou, ela viu essas três coisas da árvore. Ela viu que ela era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Ela era boa para se comer, agradar o paladar, né? E boa para dar entendimento, ser igual a Deus, soberba da vida. E a gente sabe o que aconteceu. E jovem, eu quero te trazer essa palavra, porque o versículo 14 e 15 de 1 João, dentro desse contexto, ele fala para nós assim, jovens, pais, vem dizendo para nós pais, e no final do versículo vem dizendo, jovens, o Senhor vos escolheu, porque vós sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Então o jovem, ele muitas vezes ele pode, mas o ancião, o velho, ele sabe, ele tem experiência. E você precisa, jovem, entender o Salmo 119, versículo 9, ele nos diz assim, escondi a tua palavra, o versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E o versículo 9 diz, como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando a palavra do Senhor. E eu quero te trazer aqui hoje, jovem, algo que é a palavra do Senhor, para que você possa entender, e aqui nós temos várias classes de várias idades, para você entender algo grandioso, glorioso, magnífico, que o Senhor tem nos dado, e para nós começarmos a desfrutar, 4:7, quando nós vemos ali de Gênesis, quando o Senhor fala algo com Caim, a Caim, o teu desejo é para ti, mas cabe a ti dominá-lo. E quando nós vemos isso, querido, a questão do governo, a questão de domínio, é de ter condições de dominar. Às vezes uma vontade carnal, um desejo carnal, um sentimento carnal, domínio, o domínio está em nós.
Romanos capítulo 5, versículo 14 em diante, você vê ali que nós somos chamados para reinar em vida. É começar a ter o domínio, porque em 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, quando nós vemos a tentação de Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, veio o tentador e começou, olha, está escrito. Por isso que você precisa, eu te peço, rogo pela compaixão de Deus, rogo-vos jovens, pela compaixão de Deus. Hoje é internet, é Instagram, é Facebook, é isso, é aquilo, e o tempo cronológico, ele é 24 horas para qualquer um, e o tempo é como, eu costumo a comparar o tempo como ferro. 1 quilo de ferro é 1 quilo de ferro para mim e para o outro. E o tempo cronológico é o mesmo tempo para qualquer um. Então quero te pedir, com 1 quilo de ferro eu posso fazer ferradura para cavalo. Mas com 1 quilo de ferro eu posso fazer dele mola para relógio caríssimo. Então depende do que eu faço, depende do que eu uso, depende de como eu uso o meu tempo. Não perca tempo. Dedique o seu tempo a conhecer ao Senhor, a se tornar cada dia mais íntimo dEle, a conhecer, a examinar a palavra de Deus. Não perca tempo. Não perca tempo, porque quanto mais você conhecer, mais entendimento você terá. E queridos, jovens, filhinhos amados, rogo pela compaixão de Deus, não perca tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos em um ciclo. A nossa vida aqui, ela segue um ciclo. E quando nós entendemos o ciclo, que tudo segue um ciclo, amanhece, anoitece, as estações, outono, verão, inverno, primavera, dia, manhã, tarde, por aí vai. E a nossa vida segue um ciclo. Primeiro ciclo da nossa vida, concepção. Segundo ciclo, gestação. Terceiro ciclo, nascimento. Quarto ciclo, infância. Saímos da infância para a puberdade, para a adolescência, para nos tornarmos jovens. E nesse ciclo que você está de vida, aí depois vem o outro ciclo, uma idade madura, velhice. E eu estou te trazendo essa palavra porque 2 Coríntios 12, versículo 15, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz assim, que até tem uma canção sobre esse versículo: olha, eu me gastei e me deixarei gastar pelo reino, pela obra. E nós vemos hoje pessoas desanimadas, frustradas, por quê? Porque não souberam aproveitar aquela parte do ciclo da vida dela. Você está jovem, e aí Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, fala para você, para mim, para nós, assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque quando vier os maus tempos, quando vier a velhice, você não venha dizer: não tenho nesse tempo de ciclo de vida agora neles contentamento. Quer ter um contentamento? Então começa agora. Jovem, começa agora a entregar a sua vida ao Senhor, a um relacionamento com Ele, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus que quer habitar cada dia mais intensamente e não derramar em nós uma porção, mas de acordo com Efésios 3,19, Ele quer nos dar a plenitude, para fazermos parte, segundo Pedro 1,4, da natureza divina. Ele quer derramar a plenitude dele em nós. E tem pessoas hoje, eu falo por experiência de aconselhamento pastoral, casais, maridos, muitas pessoas jovens, que se tivesse condições de voltar atrás, amém, filhinhos, e passar uma borracha nas decisões que eles tomaram, eles voltariam.
Mas só que 3 coisas que não voltam: a flecha lançada, a palavra falada e o tempo. Então o tempo é agora, de lembrar do teu Criador, nos dias da tua mocidade, para quando você envelhecer, você não venha dizer: olha, eu não tenho nesses dias contentamento, eu estou triste, eu não deveria ter tomado tal decisão, eu não deveria ter feito tal coisa, às vezes no calor da emoção. E eu quero que você entenda isso, como eu já disse, aqui comecei a dizer, 4 de Mateus, a tentação de Jesus, ele foi levado ao deserto, domínio, controle, governo. Quando nós entendemos isso, transforma essas pedras em pães. Está escrito, também está escrito: nem só de pão viverá o homem. Pula daí. Mostrou ele um pináculo, todos os templos, todos os reinos da terra. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Imagina, todos os reinos da terra, tudo é seu. Só que o versículo 6 de Lucas 4, que é o mesmo texto, ele nos traz uma revelação profunda. Satanás diz assim, você pode até ler lá. Satanás diz assim para Jesus: olha, tudo isso te darei, porque a mim me foi dado. Mas tudo aquilo que Satanás tomou, quando Eva viu que a árvore era boa, agradável ao paladar e boa para dar entendimento, a morte, o pecado entrou. E em Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, como você, como eu, ele foi tentado em tudo. Eu não posso e não devo ir além do que está escrito, mas ele foi tentado em tudo. Todo tipo de tentação ele foi tentado. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então ele veio. 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade. Deus manifestado na carne. Deus se fez carne e habitou entre nós. E ele, Romanos capítulo 8, ele venceu o pecado, não como divino, mas na carne. Ele conhece a sua fraqueza. Jovem, ele conhece a sua fraqueza. E ele veio e resgatou. E ele veio e nos mostrou o domínio, a condição de ter governo, de dizer não para o pecado, não para o erro, não para a mentira, não, eu não quero, não, prostituição, não, jovem, fornicação, não. Ele nos deu as condições, nos mostrou que é possível, porque a lei estava enferma pela carne, mas Deus venceu o pecado na carne. E eu quero que você chegue a essa maturidade da fé, para você ter um caminhar triunfante, em qualquer época da sua vida, e lembrar do nosso Criador, do dia da nossa mocidade, cada dia mais, para que você seja forte, cada dia mais, na presença do Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu só comecei aqui a introduzir, e eu não vou terminar depois de 1h30 não, vocês podem ficar tranquilos. Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Mas eu quero te mostrar algo, para você entender, que as pessoas não têm noção o que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Eu costumo falar, irmãos, que nós, igreja, somos o povo mais forte da terra, o povo mais poderoso da terra, o povo mais bonito da terra, o povo mais rejuvenescido da terra. 3,18 de Malaquias, então vereis a diferença do que serve e que não serve a Deus. Você olha para um ancião da igreja com 70, 75, ele parece ter 55. Se olha para um lá no mundo de 40, ele parece ter 80, todo chupado, acabado.
Você não tem noção que Jesus sujeitou para te trazer uma vida, e vida com abundância. E nós precisamos chegar nesse nível de maturidade, de entendimento, a começarmos a viver uma vida abundante. Eu estou falando, irmãos, tanto no quesito fisiológico nosso, quanto no quesito psicológico, porque tem muitas pessoas do nosso meio perturbadas, angustiadas, atribuladas, oprimidas, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas com crise de pânico. Mas o Senhor veio nos trazer uma vida abundante para viver uma vida de alegria, uma vida de paz. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Aqui coloca, aqui ou não, os versículos ou não? Coloca não, né? Não precisa preocupar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 a 18. Eu quero que você entenda algo, amado. Vou beber essa água aqui, pode, né? Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, eu posso ler? 2 Coríntios 3, 17 e 18, amém? Que diz para nós assim: ora, o Senhor é o Espírito, artigo definido, o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E como é bom ser livre. Aí a liberdade. E aí o versículo 18 diz para nós assim, ó, mas todos nós, não é para algumas pessoas, mas é para todos nós, com a cara descoberta, amém? Refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, queridos, preste atenção rapidamente. Nós chegamos à nossa vida, à nossa estatura. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Cristo crescia tanto em estatura quanto em sabedoria. Há coisas na nossa vida, na sua vida, na minha, na nossa, que a gente chega a um nível de crescimento, estagna e para ali, não cresce mais. A minha estatura é essa aqui, o tamanho do meu pé é esse aqui, a minha estatura é aqui, que pode crescer às vezes é de lado, né? Mas eu não cresço mais. Mas em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18 e 19, jovem, te fala assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso crescimento de estatura, ele chega a um limite, mas o nosso conhecimento, a nossa transformação de glória em glória é ilimitado. É ilimitado, e nós não podemos estagnar. Então você, nós precisamos crescer na graça e sermos transformados de glória em glória. Já está uma glória nós aqui, reunido com esses louvores, aleluia, mas tem muito mais glória para nós. Tem muito mais glória. Para não falar na celeste, tem muito mais glória, e eu quero ser transformado, cada dia mais, de glória em glória. Mas o pecado não quer a nossa transformação, na mesma imagem de Cristo, como Cristo viveu. E quantas vezes, irmãos, o pecado está batendo em nossa porta, jovens, o desejo, os hormônios, o hormônio não converte. Ele está batendo na nossa porta e querendo que a gente, ao invés de crescer em glória,
a gente decrescer em abismo em abismo. Mas eu quero que você entenda, querido, acontecerá uma transformação, e essa transformação, 1 Coríntios 15, 52, olha todo mundo para o meu olho aqui, está todo mundo olhando? Entanto, lá fala assim, num abrir e fechar de olho, assim, vai ser rápido assim, a trombeta vai soar, tem uma trombeta mais bonita, né? Aqui é só para dar exemplo. Ela vai soar, no abrir e fechar de olhos, não tem tempo de formular uma palavra. E nós seremos transformados. Acabou? Não. Aleluia. Isso que é mortal, continua o texto, isso que é mortal, essa transformação, isso que é mortal, vai se revestir da imortalidade. E isso que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Mas para mim chegar nessa transformação, eu preciso começar. Romanos capítulo 12. Amém? Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E transformai, não conformeis, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, essa transformação da imortalidade, da incorruptibilidade, nós só chegaremos nela se a partir de hoje nós lembrarmos do nosso Criador e começar a transformar a nossa mente, parar de termos uma mente de escravo do Egito, parar de termos uma mente de pecado, porque tem pessoas que saem do mundo, mas a mente dele ainda é mundana. Ele saiu do pecado, mas a mente dele ainda é pecaminosa. Ele saiu do Egito, mas a mente dele ainda é egípcia. Nós precisamos começar, 1 Coríntios 2,16, precisamos começar a ter a mente de Cristo, renovar, transformar a nossa mente para participar dessa transformação que nos tirará a mortalidade e a corrupção. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer sim. Uma figura de linguagem para você entender. O raptus, abrir e piscar de olhos, aconteceu. Transformação. E eu preciso começar a transformar a minha vida aqui agora, a renovação da mente. Aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Aquilo que vinha como pensamento, Mateus capítulo 15. Porque do coração procede os maus pensamentos, maledicências, adultérios, roubos, tudo começa na sua mente. Tudo começa, jovem, com um pensamento. Um roubo começa com um pensamento. Um assalto começa com pensamento. Tudo começa. Um adultério começa com pensamento. E se nós tivermos a mente de Cristo e começarmos um medo, pensamento. Ansiedade, pensamento. Crise de pânico, pensamento. Se nós começarmos a abortar esses pensamentos opressivos, esses pensamentos pecaminosos, esses pensamentos de morte, de medo, de adultério, e começarmos a abortar ele e cumprir o que está em Filipenses 4:6, que nos diz assim para nós, que toda a nossa não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições, coração, súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar o seu coração e os seus pensamentos guardados nele, pensamentos filtrados por ele, pela palavra. E com o versículo 8, e quanto mais, irmãos meus, tudo que é puro, verdadeiro e honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. E eu preciso começar a ser transformado de glória em glória, renovando a minha mente.
Aí o arrebatamento da igreja dará uma figura de linguagem. Posso pegar esses copos? Pode, né? Imagina que isso aqui é uma barra de ferro. O que você está fazendo com o seu tempo? Desperdiçando seu tempo? Pensa bem nisso. Todos nós estamos, os 3 tipos de tempo. O tempo cronológico. Agora é 9:10. Tempo cronológico. O tempo kairos. Aquele tempo propício. Que eu gosto de dar o exemplo desse tempo, sabe o quê? É quando a mulher está grávida. A bolsa arrebenta. Dá para falar, ô mãe, segura mais 3 dias? Dá, não dá. Ou chegar, não, força aí mãe, dá uma força 3 dias antes, força aí para o menino sair. Não. Estoura, dilatou, é aquela hora. É o kairos. Aquele tempo propício. É o tempo propício. 4:4 de Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o tempo propício, a propiciação pelo nosso pecado. Propiciação pelo nosso pecado. Então, e tem o aion, que é o tempo da eternidade. O que eu estou fazendo com o meu tempo cronológico? Para no tempo propício eu levar uma palavra de evangelismo para alguém, ou até mesmo para me edificar no momento de adversidade. Tem pessoas que estão vazias, veio o inimigo, quando o inimigo veio, o tentador veio para tentar Jesus, levou para ele a tentação e ele resistiu. Ele onde? Na palavra. O que você está fazendo com o seu tempo? Porque quando chegar o tempo propício, seja ele para semear na vida de alguém, ou seja ele para te defender, porque devemos, capítulo 6 de Efésios fala para nós, tomando sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a espada é um instrumento de quê? De ataque e de defesa. Você pode ver a pessoa que usa espada, aí vem um golpe, flá, pá. A palavra ela te defende e ela ataca o inimigo. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então você precisa estar munido da palavra, para não falar das outras, da questão da armadura completa, que o assunto não é esse. Então, queridos, eu quero que você, nesse tempo, esteja munido da palavra. Porque vier o tempo propício, no cronológico, você tem, vier o propício, você tem palavra, para nos prepararmos para a transformação, e para entrarmos na eternidade de glória. E isso aqui é um ferro, correto? Isso aqui é plástico, correto? Isso aqui é madeira, 1 Coríntios, capítulo 3, madeira, feno e palha, o fogo provará a obra de cada um. O que é ouro vai sair mais purificado, o que é madeira e palha vai virar cinza. E eu quero, irmãos, o negócio é ouro. Estou falando de ouro, 18 que late e 15 que morde, não. Estou falando de ouro. Ouro que é purificado pelo fogo, ouro da eternidade. Amém? Aleluia. Então aqui me ajuda aí. Ferro, plástico, madeira e plástico. E aqui papel. Correto? Então vamos lá, me ajuda aí, igreja. Ferro, madeira ou plástico? Plástico, madeira, papel. Não comparando o Criador com a criatura. Só uma figura de linguagem para entender. Amém? Isso aqui é um grande imã, potente, que atrai. O grande imã, rápidos, o arrebatamento da igreja, vai acontecer. O papel vai subir? A madeira vai subir? O plástico vai subir? E o ferro? Por quê? Pode julgar aqui?
Pode ir, pode. Por quê? Deixa eu trocar aqui que esse está com água. Por que ele vai subir? Mesma natureza, mesma composição mineral. Amém? Na química, na tabela periódica, a mesma natureza mineral. E quando o Senhor Jesus vier no arrebatamento da igreja, nós vamos subir sem asa. Nós vamos subir sem asa, porque você, nós temos a mesma natureza dele. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Então, jovem, se permite o Senhor te transformar de glória em glória. Renova a sua mente, transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Tenha entendimento renovado. Porque já estou caminhando para terminar. 6,15 de Gálatas nos diz desta maneira: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. Na parábola das bodas, quando o Senhor Jesus veio, que ele fez aquela parábola e convidou, não posso porque eu estou fazendo um negócio dali, daqui, então convida todo mundo. Ele fez um chamamento geral para as bodas. E quando ele chegou nas bodas, viu cheio, aí ele viu um homem sem as vestes nupciais. Como você entrou aqui sem as vestes nupciais? Sabe o que eu aprendo, querido? Não adianta estarmos na igreja, temos o dom, tocarmos, até conhecemos a palavra, 2,19 de Tiago, né? Tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem, mas estremece. O diabo obedece a palavra, mas ele conhece. Então eu não posso ter essa mentalidade diabólica de conhecer e não praticar. Isso é a mentalidade diabólica. Então não adianta eu estar na festa, mas sem as vestes nupciais. Na parábola das 10 virgens, observe bem, todas 10 eram virgens. Não adianta ser só virgem, tem que ser prudente. E nós precisamos ser virgem, nós precisamos ser prudente, nós precisamos estar com a veste nupcial. Porque 3,21 de Gênesis, quando Adão pecou, o Senhor pegou e fez vestes para cobrir a nudez. Vestes, cobrir a nudez. E quando nós vemos no capítulo 3, 27 de Gálatas, todos quantos são batizados em Cristo Jesus, já vos revestiste de Cristo. Você vê que a Bíblia vem enfaticamente dizendo: você precisa de um revestimento, da veste nupcial. E você, jovem, precisa entender isso. Você precisa buscar essa transformação, esse elevo de intimidade, de comunhão com o Senhor. Esse revestimento. Revestir de Cristo. Ter a mentalidade de Cristo. Ter as ações de Cristo. Amar, perdoar, ser misericordioso. Porque quando Ele vier, nós vamos subir com Ele, queridos. E eu quero que você abra sua Bíblia para me finalizar. Efésios capítulo 4, versículo 17. Rápido. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas eis que tudo se fez. Tem novidade de vida para você. Tem liberdade para você. Tem novidade de vida. E eu preciso, e eu quero, cada dia mais, viver
essa novidade. E quantas pessoas aqui, queridos, hoje, abre aí, deixa eu liberar uma palavra profética, oh meu Deus, de cura. Peço perdão aos pastores aí, eu prego movimentando, eu sou assim mesmo, né? Depois vocês me xingam depois, obrigado, querido. Mas a palavra, o essencial está sendo falada, né? Mas eu quero que você entenda, queridos, que você precisa cada dia mais se revestir de Cristo, ter esse revestimento de Cristo, essa busca cada dia mais do Senhor Jesus Cristo, para que você venha ter uma vida e vida abundante. E eu quero liberar uma palavra aqui de cura hoje, agora. Se tem alguém aqui que não tem, porque tem pessoas às vezes que não estão com problema fisiológico, no físico. Se tem alguém aqui que está tomando ansiolítico, remédio, não precisa ninguém se manifestar, que eu não quero expor nada em ninguém, que não tem dormido direito, eu libero uma palavra de cura para a sua vida, que a partir de hoje, 4:6 de Salmos, deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. A partir de hoje, você vai ter noite de sono tranquila. A insônia está sendo expulsa da sua vida em nome de Jesus. Porque o sono, irmãos, o sono, quando ele é pegado para preguiça, ele é perturbador. Mas quando o sono ele é usado para reposição, para o nosso físico, ele é bênção. E muitas pessoas estão sendo privadas dessa bênção de Deus, do sono. Então nessa noite, receba a sua cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba. Aleluia. Que é uma perturbação. E vamos dormir, irmãos. Jesus está no barco. Amém? Jesus está no barco e vamos dormir. Amém? Então vamos lá então, para nós acabarmos aqui, porque senão, irmãos, é igual eu falo, vira vigília mesmo. Amém? Efésios capítulo 4. Quero ler com vocês aqui. Que diz para nós assim: eu digo isso, tudo que foi falado, de ser uma nova criatura, de revestir de Cristo, de governar. Talvez o fio de ouro, irmãos, dessa palavra é governo. O governo está nas suas mãos. Jesus Cristo venceu o pecado na carne. Ele dominou o pecado, ele não pecou. E ele mostrou para nós que tem condições de nós governarmos e viver uma vida de fugir da aparência do mal, de governo, de ter a decisão nossa, domínio. O domínio é meu, pecar ou não pecar, eu tenho um domínio, e além de ter o domínio, eu tenho um revestimento de poder. Eu tenho um revestimento de poder, de não pecar, para quando você, jovem, envelhecer, não venha dizer, não tenho nele contentamento. E aqui diz assim, olha, e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os outros gentios, agentes, as etnias, os povos, os outros gentios, que andam na vaidade do seu sentido, na vaidade do seu pensamento. O que vem na cabeça eu falo, o que vem na cabeça eu penso, o que vem na cabeça eu faço. Depende da versão, na vaidade do seu sentido ou na vaidade do seu pensamento. Tem gente que o que ele sente, ele faz, ele sente raiva, ele xinga. Tem gente descontrolada, ninguém precisa manifestar. Tem gente descontrolado emocionalmente, ele sente raiva, ele xinga. Ele sente um desejo da carne, ele vai lá e peca. Ele sente fome, ele vai lá e quer comer mais do que tudo, gula. Então você, eu, nós não podemos andar na vaidade do nosso sentido. E eu vou ler, não vou expor os versículos, vou só ler por causa do tempo. Versículo 18 diz assim: entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tem gente que está entenebrecido no entendimento, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Tem pessoas que ele age por instinto. Animal age por instinto. E eu falei que não ia expor, irmãos, mas eu preciso rapidamente falar. Eu não posso agir por instinto. Olha o cachorro.
olha o cavalo. 3,13 de Tiago fala para nós que a sabedoria desse mundo, ela é terrena, ela é animal e diabólica. O animal age por instinto. Eu não vou expor porque tem, depois uma outra oportunidade a gente fala mais abertamente, se tiver outra oportunidade. Eu não posso agir por instinto. Eu preciso agir guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo. Então, separados da vida de Deus e cometendo-se entrega de solução e comete toda impureza por instinto. E se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, você está sendo ensinado em Cristo, o modelo, a referência, o padrão. Amém? Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, jovens, meu, você, todos nós, quanto ao trato passado, vos despojeis. Lembra que nós falamos de revestir e despojar? O Senhor está mandando a gente tirar aquela roupa velha de pecado. Despojai-vos. Arranca toda a condição, natureza adâmica. Despojai-vos do velho homem que se corrompe pelas cobiças, pelas concupiscências da carne. Então despoja. O que você, espiritualmente falando, você precisa despir hoje? Tirar da sua vida. 3,5 de Colossenses. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que você precisa despir hoje? Ah, pastor, eu preciso despir da raiva. Eu preciso despir hoje da falta de perdão. Eu preciso despir hoje da arrogância, da prepotência, da soberba, do orgulho, do egocentrismo. O que essa palavra é para mim também, ela corta aí, ela é uma espada de 2 gumes, ela passa aqui na horizontal, corta aí, corta aqui. O que eu preciso despir, despojar hoje? Tem pessoas que estão na igreja que é soberbo, tem pessoas que não liberam perdão, tem pessoas que não pedem perdão. Eu preciso despojar da dureza do coração, porque Cristo nos deu o exemplo de tudo que nós estamos falando aqui. O exemplo, o modelo, o referencial é Ele. E eu quero me revestir dEle. Eu quero ser transformado de glória em glória nele, na mesma imagem dEle. Amém? E o versículo 23. E vos renoveis no espírito dos vossos pensamentos, e vos revistais do novo homem. Revestir, vestes nupciais, revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então é noite, fica de pé. É noite de nós, irmãos, trocarmos de roupa espiritual. Isso é muito sério. 3 de Zacarias. Quando Josué apresentou, o diabo também se apresentou e se opôs a ele. Algo nas regiões celestiais estava acontecendo. E por que você está se opondo a ele? Porque a roupa dele está suja. Aí o Senhor mandou chamar, vai lá e troca as vestes dele, põe uma roupa, umas vestes novas, brancas, limpas, alva mais que a neve nele. E o Senhor te trouxe aqui, jovem, eu, você, nós, para nós despirmos de tudo aquilo que nos separa de Deus, de tudo aquilo que nos priva da glória de Deus, de tudo aquilo que nos priva de sermos transformados de glória em glória. E Ele quer nos revestir do que é novo, do que é dEle. Amém? Eu quero voltar a palavra para quem? Amém? Eu posso fazer oração para a igreja? Queridos, eu quero que você ponha a sua mão assim na posição de recebimento. Senhor Jesus Cristo, no Teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa noite.
E Senhor, o mundo é vil, o mundo é pecaminoso, o mundo é sedutor, o mundo é atrativo. O mundo, Senhor, tem coisas que atraem, que seduz e que leva o homem à perdição e é separados da vida de Deus. Mas nessa noite nós estamos aqui e nós queremos ser revestidos, meu Pai, do novo homem que foi criado segundo o Senhor em verdadeira justiça e santidade. Nós queremos viver uma vida de justiça e uma vida de santidade, e queremos ser transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Porque quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, não queremos ser pegos de surpresa. Mas nessa hora, meu Pai, cada um que aqui está, os jovens, os anciãos, os casais, os filhos, os maridos, as esposas, cada um de nós, o ministério de louvor, seja revestido, receba um revestimento de poder, para que possam resistir todas as astutas ciladas do diabo, e sejam curados, libertados, transformados, renovados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem recebe essa palavra e crê com essa oração, diga amém. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.